Estamos aqui de volta com o Manhã de Notícias e vamos dar início à entrevista com o candidato do PDT ao governo do Amazonas, amazonino Armando Mendes, que já está aqui ao nosso lado. Candidato Amazonino Mendes, bom dia, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez na Tiradentes News. Eu queria saber por que o senhor acha que o senhor é o melhor candidato? Por que o senhor quer ser candidato a governador? Por que o senhor pretende ser governador mais uma vez? Bem, Ronaldo, primeiramente quero trazer aqui meu abraço pessoal a você, sua equipe, essa rádio. Eu sempre, a miúde, tenho falado com terceiros que você é um exemplo muito bom para as pessoas que querem subir, crescer e acreditar na vida. Você veio lá de baixo e hoje está aqui. Olha aí, entrevistando os candidatos a governador, sendo ouvidos pela população, formando opinião. Olha, isso mostra que nosso país ainda é um país que a gente pode ter esperança, né? Mobilidade social, crescimento, oportunidade, isso é muito bom. Bom, na verdade, a gente dizer que é o melhor não é bom negócio. Eu só posso dizer que eu estou no meu melhor momento, isso eu posso garantir. Melhor momento da minha vida. Eu estou muito lúcido, o cérebro está muito atuante, estou forte, me sinto forte e convocado. Eu me sinto convocado, não sou eu que sou candidato, eu me sinto que algo me convoca para trazer ao meu estado de novo a esperança, a certeza de que o poder público pode ajudar e não prejudicar. Serviços, no nosso tempo, existiam e eram bons. Não havia tanta criminalidade, os hospitais feitos, por sinal, por nós, funcionavam, a educação era ótima, criamos até uma universidade, levamos a universidade para o interior, e tudo isso, Ronaldo, com valores corrigidos de hoje. Se você corrigir, aliás, com base de dezembro de 2016, do ano passado, fiz tudo isso com 20 bilhões a menos. A menos. Né? Então, isso me credencia, me dá força a mim mesmo para disputar essa eleição de um mandato de 12 meses. E é uma eleição para quê? Para que esse mandato? Só tem um sentido, não tem outro. Não é fazer obra, fazer nada. É tentar consertar esta casa. E eu vou consertar, eu tenho certeza que eu conserto. Bom, nós falamos ainda há pouco, eu e o Newton Corrêa, sobre um assunto novo da campanha. Ontem à noite, o candidato Eduardo Braga, através da sua assessoria jurídica, ingressou no Tribunal Regional Eleitoral com pedido de impugnação da sua candidatura por suposta fraude na elaboração da ata que fez da convenção do seu partido e da sua coligação. O senhor acha que ele quer tirar o senhor do jogo antes dele começar? Olha, eu diria que esse é um expediente não recomendável. São atitudes, embora legais, são atitudes condenáveis, porque mobilizam toda a justiça, isso tem custo, né, para coisas sem fundamento, para criar só celeuma, dificuldade, dúvida, etc. Em última análise, é aquilo que a gente chama também de tapetão. Né? De tal sorte que não tem problema nenhum. O que eu li foi dos blogs, eu não tenho conhecimento da ação, mas dá aquele cheirinho, né, de cara que quer ganhar antes do prazo, antes do tempo, quer tirar o adversário, tirar o cavalo do páreo. Né? Não é por aí o caminho das pedras. Eu diria até o nosso Eduardo aí, Braga, que vamos para a luta, Eduardo, vamos disputar a eleição. Aliás, o senhor se encontrou com ele ontem lá no Sindicato dos Jornalistas, que recebeu todos os candidatos que assumiram um documento por escrito de que não utilizarão recursos de Caixa 2 na campanha. O senhor, inclusive, abraçou o Eduardo. Foi um abraço de crocodilo ou foi um abraço de... Não, é um abraço civilizado. Civilizado. Né? Afinal, ninguém pode ser inimigo. Não é inimigo, não é inimigo. Né? É adversário. E é civilizado e é de bom tom comportar-se desse jeito, tanto ele como eu, né? como os outros. Né? Não creio que haja aí nesse processo esse rancor tão brutal que se não cumprimente um ao outro. Candidato Amazonino Mendes, há muito tempo que eu gostaria de encontrar com o senhor para fazer uma pergunta, que o senhor esclarecesse para a gente aqui um episódio que marcou muito as redes sociais, uma ida do senhor a um bairro da periferia, no momento de um desmoronamento, aconteceu uma morte naquela área, o senhor visitou como prefeito, e uma frase dita pelo senhor teve muita repercussão nas redes sociais. Eu queria que o senhor contasse agora
O que foi que aconteceu naquele seu encontro com uma paraense lá e depois foi explorado isso como se eu tivesse raiva de paraense. O senhor tem raiva de paraense? Que é isso, ou não? Olha, eu vou Aquela falar agora... frase, então morra. Olha, o que eu vou falar aqui é para se rir, viu? Tá. Primeiro é para rir. Ah. Se eu não tivesse raiva de paraense, eu não tinha elegido o Eduardo Braga governador do estado, porque ele é paraense. Você entendeu? Não tem nada a ver. Eu adoro toda a Amazônia, adoro meu Brasil, sobretudo o povo da Amazônia. Não tem sentido nenhum, porque meu pai é de Santarém. Eu tenho uma ligação enorme com Santarém. Os principais secretários meus eram do Pará, daqui de Terra Santa, gente boa, Deodato, por exemplo. Não tem nada a ver. Aquilo ali, interessante, eu saí de casa debaixo de chuva, preocupado, né, com os moradores que poderiam estar em área de risco. E encontrei. Só que uma senhora recalcitrante, mas muito difícil, o barranco estava assim, iminente, era iminente de cair sobre a casa dela. E ela teimando. Eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, saia daí. Não, eu não vou. Então a senhora quer morrer? Então morra. Aquele então morra não era para a mulher morrer. O senhor estava desejando a morte dela? Estava desejando a morte da mulher. E o porquê está explicado? Quando o senhor disse, está explicado. Ela disse, sou do Pará. Muito simples. Eu visitava as áreas assim de risco e as áreas mais problemáticas, né? Todas cheias de moradores que vinham do interior do Pará. O explicado foi aquilo, eram pessoas carentes, extremamente carentes, sofridas. Eu recebi, por sinal, um telefonema de um deputado de Goiás, que também dizia a mesma coisa com relação à migração do Pará. Não sabia disso, migração do pessoal do interior do Pará para Goiás. Então, não foi nada, foi o Pilatos no Credo. Foi essa história do Pilatos no Credo, mas aquilo virou folclore, né? E eu gosto de brincar, eu rio muito com isso. Quando eu encontro um parente, eu digo, está explicado. Ele vai logo rindo. Mas são meus amigos, meus irmãos, não tem nada. Isso é só folclore. Bom, já superar essa fase, o senhor ganhando o governo do Estado, o senhor vai governar com os mesmos amigos que o senhor governou em governos passados ou vai ter uma mudança nesse secretariado? Meu amigo, cada governo é um governo, cada eleição é uma eleição e cada governo é um governo. O governo agora é outro governo. É preciso renovar tudo, tudo. E catar, garimpar talentos. Eu gosto de talentos, você é testemunha disso. Eu gosto de caçar talentos e transformar talentos. Tanto é que nós fizemos os maiores líderes do Estado, passaram pelas nossas mãos. É exatamente meu estilo. Ao passo que, sem nenhum demérito aos demais, que passaram pelo poder, eles nunca construíram pessoas assim com relevância, com qualidade, né? Eu gosto de... Então, eu pretendo atacar esse emaranhado de coisa que o Estado se tornou, essa coisa disforme, incontrolável, em algo harmônico, organizado, direitinho, com pessoas novas. Isso eu vou buscar dentro das universidades, principalmente dentro da UEA e dentro da UFAM. Eu já estou catando esses talentos. Já descobri muita gente boa. Estou muito feliz com isso. Pois é, Ronaldo. É isso aí. Cada governo é um governo. Bom, o senhor, se eleito for, o senhor está falando muito em arrumar a casa. Onde é que essa casa está mais desarrumada? Olha, veja bem, vamos destrinchar isso. O orçamento do Estado é cerca de 15 bilhões. Perto de 1 bilhão o Estado já paga só com o serviço da dívida e principal. Quase 1 bilhão, em razão dos empréstimos havidos e feitos para fazer essas obras que hoje estão sob júdice, estão sendo duvidosas e discutidas aí nessa questão da Lava Jato, né? Lamentavelmente. Isso não tem alusão a nada, pelo amor de Deus, tire, eu não me meto nessa história, eu não quero saber disso. Bom, independentemente disso, o Estado já recebeu um ofício do Ministério do Tribunal de Contas, Ministério de Contas do Tribunal, alertando para o limite prudencial. Significa o quê? Significa que o Estado está bem próximo de romper o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem não entende, a Lei de Responsabilidade Fiscal
é um limite do custeio do Estado, até onde o Estado pode ir. Essa lei veio a propósito do costume, do hábito do Estado fazer empreguismo. Pegava todo o dinheiro para fazer empreguismo, que é negócio de política, negócio de voto, e, em contrapartida, você não tinha investimento, não tinha hospital, não tinha escola, etc. Então, esse limite prudencial alerta, acende uma luz vermelha. Independentemente disso, eu entendo que o Estado já passou desse limite há muito tempo. O Estado pratica uma espécie de pedalada fiscal, aquela chamada criatividade contábil. Por quê? Isso é despesa de custeio, sobretudo de pessoal. O Estado do Amazonas é o Estado que mais terceiriza no Brasil. Está cheio de terceirização. Se você for apropriar os recursos pagos a funcionários correlatos, você tem funcionário no Estado. Aí você contrata empresas com serviços de terceirização para aqueles mesmos serviços que têm os nossos funcionários. Então, isso é uma despesa dupla. Isso já está quase 70%, Ronaldo. Aí que está o segredo, aí que está o problema. Independentemente disso, nós temos contratos graciosos. É preciso rever esses contratos, sem prejuízo do objetivo, reduzindo os custos, desperdícios, as gorduras. A gente sabe que tem. Você tem uma folha de pagamento que não é revisada há quanto tempo? Então, esses 15 bilhões, acredito eu, que seriam suficientes para uma população de pouco mais de 4 milhões de pessoas, que é a população do Estado do Amazonas. O que existe é um desregramento, um descompasso, a falta de gestão. É esse o problema, é só esse, falta de gestão. Essa é na área administrativa, na área financeira do Estado, o que o senhor fala. Eu quero saber, o senhor, quando foi governador, o senhor se empenhou muito na questão da defesa da Zona Franca de Manaus. O senhor, inclusive, foi ao Supremo Tribunal Federal algumas vezes para defender o Estado daquelas ações do governo federal, aquelas que diminuíam a Zona Franca de Manaus. Hoje a Zona Franca de Manaus está bem menor do que no seu último governo. Uma Zona Franca que emprega hoje pouco mais de 70 mil trabalhadores. É um distrito que já teve mais de 120 mil trabalhadores. O que o senhor pretende fazer para resgatar esse patrimônio do povo que é a Zona Franca? Esse problema eu já vivi, Ronaldo. Eu já vivi intensamente com as crises da Coreia, da Rússia e do México. E essas crises que eu enfrentei, para o Distrito Industrial, foram piores do que a atual, por incrível que pareça. Na minha época, o distrito chegou a ter a média de 50 mil trabalhadores, apenas. Por quê? Porque houve um momento de ter 30, 35 mil. Foi um momento, inclusive, que eu abri mão de impostos, eu abri mão de ICMS para que as empresas conservassem seus empregos, os trabalhadores, porque é através do emprego que uma sociedade se estrutura, se organiza e tem paz. A coisa, tudo, você pode fazer tudo, mas não perca emprego. Crie emprego. Olha, lá atrás, um presidente da República disse que governar é fazer estradas. Hoje eu digo, governar é criar empregos. Esse é por aí o caminho das pedras. A defesa da Zona Franca é fundamental. Ela é básica, porque sem ela nós não temos nada. São 50 anos, eu sempre falei isso, temos 50 anos de Zona Franca, são 50 anos que nós usamos a galinha dos ovos de ouro e não temos respeito pelo nosso futuro. Nós não procuramos nada correlato. Nós não procuramos uma atividade econômica que possa eventualmente substituir, porque a Zona Franca é um resultado de um decreto. É algo burocrático, não é concreto, não é uma economia que brota da atividade popular, do povo, do amazonense. É uma espécie de concessão do povo brasileiro. Então, eu, a uma época, até pensei no terceiro ciclo, etc. e tal, fiz um esforço, porque tinha esta visão. Bom, a defesa da Zona Franca se impõe, sobretudo, porque não para. São Paulo é incansável para nos destruir, é incansável. Isso historicamente se comprova. Mas hoje a Zona Franca tem o Paraguai e tem um projeto de lei complementar tramitando no Congresso arrasador,
que confronta, inclusive, a Constituição, o artigo 40, o artigo 80, 82 da Constituição, e que nós poderemos ir, sim, temos que ter coragem, independência e força para irmos ao Supremo Tribunal com relação a esse projeto de lei complementar. Porque ele afeta as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Isto aí está muito claro, ninguém se mexe. O governador que está aí, em vez de estar fazendo política, ele está governador, ele não é governador, ele está governador, sem nenhuma crítica, eu estou apenas me referindo a um fato. E lamento que ele está muito envolvido em política, ele devia estar preocupado com essas questões básicas, fundamentais. Como enxugar esse gasto absurdo do Estado e, ao mesmo tempo, procurar ativar uma defesa substancial da Zona Franca. Mobilizar-se junto ao Supremo Tribunal, como nós fizemos. Nos valeu 1 ano e meio de geladeira. O presidente da República passou sem falar conosco 1 ano e meio, mas nós fomos ao Supremo e ganhamos, como você é testemunha. Então, a Zona Franca é a nossa vida. E essa questão da lei complementar que está no Congresso Nacional, ela é brutal, porque além de convalidar os incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados, ela amplia por mais 15 anos. Veja bem, Ronaldo, é um absurdo. Se nós estamos num Estado de Direito, se o Brasil ainda é um Estado de Direito, nós temos que bater as portas do Supremo e dizer o Brasil é um Estado de Direito ou não é. Nós colocaríamos o Supremo numa situação difícil, numa saia justa. O Supremo vai ter que decidir contra a maioria dos estados do Brasil, sobretudo os estados do Sul e Sudeste. E ali nós estamos ali com o Rio de Janeiro, estamos com Minas Gerais, estamos com São Paulo, Paraná, tem Santa Catarina, aí tem o Nordeste com a Bahia, tem Goiás, tem Pernambuco, todos eles interessados em fazer esse ato criminoso contra a Zona Franca de Manaus. E se a Zona Franca de Manaus vier derrocada, a nossa situação fica pior do que a do Acre. Eu já falei isso várias vezes, pior do que a do Acre. Porque o Acre ainda tem uma economia, embora pequena, mas autossustentável. Ela não depende de decreto, ela não está sujeita a essas investidas de estados inimigos, como no caso do estado de São Paulo. Não é o povo de São Paulo, é o governo de São Paulo e os empresários de São Paulo. Bom, candidato Amazonino Mendes, falando em desemprego, o desemprego gera violência, que é a falta de segurança pública. Como é que o senhor pretende enfrentar esse outro grande problema da sociedade brasileira? Olha, Ronaldo, primeiramente você tem que organizar a máquina. Você não pode pensar mais em nada. E segundo, com Zona Franca, você tem, em vez de criar imposto, você tem que chamar as empresas do distrito e fazer o que eu fiz. Dizer, olha, se você não demitir, eu suspendo a cobrança de parte dos impostos. É assim que a gente faz. É uma mão lavando a outra, conversando constantemente com a sociedade, para manter emprego. Manter emprego. Para criar emprego é outra conversa. Você precisa de um Estado forte, organizado, um Estado indutor, investidor. Aí você tem que organizar a máquina. O Estado como Estado não serve para nada. Eu fiz uma APEAM para desenvolver a economia primária. Não desenvolveu nada, está aí a APEAM. Quando eu entreguei a APEAM, na época que eu criei, com um capital de mais de 300 bilhões de reais, desvirtuaram tudo. A verdade é que tudo acabou. Os hospitais funcionavam, não funciona mais. Nós tínhamos uma educação substancial, correta, boa, não tem mais, acabou. Segurança, os índices de segurança eram suportáveis, hoje são alarmantes. Tudo acabou, tudo foi para o espaço. Isso veio em razão da falta de gestão. O problema chama-se gestão. Isso não é fácil, não é para qualquer um, não é para pessoas inexperientes e nem para pessoas que não tenham amor. Eu vou repetir a palavra amor. Essa talvez seja a palavra mais importante e mais forte para um governante. Amor. Se tiver amor, as coisas andam. Como é que você explica isso? Eu lhe pergunto, como é que uma mãe abandonada consegue sustentar e criar 3 filhos? Desempregada. É só o amor, Ronaldo. É o amor que tem que pegar o Estado e organizar o Estado com equilíbrio, com carinho, com prudência e competência. Bom, o senhor tem dito nas suas caminhadas recentes que estava de pijama, estava em casa
e foi lá ser convocado para ser candidato ao governo. Como é que estava a sua vida? O que o senhor estava fazendo depois que deixou a vida pública? Estava em casa mesmo, de pijama? Enfim, como é que o senhor recebeu também o convite para voltar à política, à atividade política? Bem, Ronaldo, na verdade, eu sempre disse que era político. Nunca deixara de ser político e não pensava mais em ser candidato. Mas políticos sempre. E sempre informei nas entrevistas raras que dei depois. Quando me perguntavam, que era uma curiosidade natural, eu dizia, olha, eu sou político. Agora, em ser candidato é outra coisa. Agora, por quê? Você pergunta, que história é essa? Como é que de repente muda isso? Ora, Ronaldo, imagina um cara como eu, que passou pelo governo, 3 governos, que acha que organizou o Estado, que se sentia feliz pelo que tinha feito pelo povo, pela sua gente, deixado um Estado moderno, organizado, estruturado, hospitais em quase todos os municípios, delegacias de polícia, ter feito saneamento básico dos municípios, colocado água, asfalto, ter feito uma UEA para a população, ter socorrido os ribeirinhos com programas especiais, com motores de popa, casa de farinha, etc. e tal. Um governo de amor. Eu fiz um governo de amor, um governo com meu amor, né? Aí em casa, vendo as coisas desmoronar. Todo dia. Pegava o telefone, ligava, às vezes era atendido, às vezes não, que você é apeado do poder, você passa a ser zero. Então, aquela consideração que tinham pelo amazoniano, aquilo foi para o espaço. Aquilo me doía muito. Doía não tanto, eu não diria desconsideração, mas a falta de atenção com as coisas básicas do Estado. Aquela sensação de impotência. Meu Deus, estão fazendo isso, vai acontecer isso. Agora não. Agora houve essa oportunidade, que talvez a providência divina, não sei. Às vezes Deus escreve torto, por linhas tortas, né? Tirou do poder um governador e abriu uma eleição típica para uma pessoa para consertar. Uma pessoa talhada para consertar, que são 12 meses. O senhor se acha, então, essa pessoa? É claro. Quem seria, então? Desculpe. Isso não é falta de modéstia, não? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, eu peço até perdão. Mas é a minha história. Eu fiz 3 vezes governador e fui, honestamente, um governador bom. Um governador está aprovado tecnicamente, só pegar os papéis e analisar os fatos históricos, aí, as realizações de governo, os atos de governo. No meu tempo não tinha não faltava remédio. Os hospitais pormenores que fizemos, os CAICs pormenores que fizemos, hospitais infantis, pronto-socorros infantis, escolas. Está tudo aí, Ronaldo. É um fato. Não é bicho de 7 cabeças governar, basta ter amor. Isso eu tenho. Então é esse amor que me fez voltar. Esse amor me fez tirar o pijama. Esse amor me fez estar aqui. E vou te dizer uma coisa, Ronaldo. Nunca me senti tão bem na minha vida, tão lúcido, tão preparado, tão qualificado, né? Tão disposto. Se precisar trabalhar 15, 20 horas por dia, o negão está pronto para trabalhar, porque eu já testei isso. Quer dizer, como dizia o outro, eu estou tinindo, tá? Eu estou tinindo. Candidato Amazonino, o senhor está lidando agora com umas ferramentas novas da modernidade, que é a internet. Eu vi que o senhor já fez até uma selfie. Como é que foi a primeira experiência do senhor com uma selfie ali, pegando no celular e gravando um vídeo para o seu Instagram? Ronaldo, eu nasci revolucionário, Ronaldo. Eu nasci mudancista. Eu nunca fui conformista, eu sempre fui. Minha vida toda, desde garoto, desde criança, desde jovem, eu sempre fui assim. É meu jeito, eu sou voltado para as coisas modernas, as coisas novas. A minha cabeça talvez agasalhe ideias muito mais revolucionárias, ideias irreverentes, por exemplo, assim, do que um jovem aí de 20 anos, 22 anos. Qual é natural sua... em mim. Então, esse negócio aí de selfie, etc., eu acho divertido, eu acho uma maravilha. Uma delícia. O senhor gostou do seu... Eu adorei. O senhor gosta de curtir foto no Instagram, ficar ali olhando o Instagram dos outros? Qual é a sua relação com a internet? Olha, todo dia eu tenho relação com a internet. Eu leio os jornais, eu faço até palavra cruzada no Estadão pela internet, Ronaldo. Você já está nesse nível, né? Até isso. O senhor está muito avançadinho. Não diga isso. Olha, leio,
pesquiso livros, acabei de ler Stendhal, o Stendhal Vermelho e o Negro do Stendhal, que era uma obra que eu queria ler. Na internet? No iPad. Que eu pretendi. Há muito tempo que eu queria ler. Não, fui descobrir agora e li. Obras que são muito raras, eu pesquiso, descubro. Você já sabe pesquisar no Google? Pesquisa sim, no claro, Google? Lógico. Pesquisa, né? Eu quero dar um testemunho. Uma vez eu cheguei na sua casa, o senhor estava baixando música lá no eu sou louco no Spotify, estava baixando música. Sou louco por música. Você gosta de baixar música? Eu adoro música. A música apacenta, né? A música traz alegria. A música casa com o teu momento, com o teu instante, é tua companheira. Eu gosto de música. Você continua pescando, gostando de pescar? Quando posso, quando posso. Eu sou caboclo, mas genuíno. Eu adoro a minha terra, adoro o Amazonas, adoro tudo isso. Eu, quando estou pescando aí, nos lagos, etc., são grandes momentos que eu tenho também para fazer reflexão. Porque sozinho, por exemplo, ancorado no barquinho, assim, no meio do lago, aquele silêncio, aquilo é propício para você fazer reflexão. Todos nós precisamos desses momentos. E esse momento político que o senhor está vivendo agora, o senhor acha que isso foi assim, uma injeção de ânimo? O senhor se sente remoçado com a participação no processo, voltou a participar do processo político? Com certeza. Né? Tiraram o bicho da toca, né? O bicho estava lá intocado. O cara que está intocado está imobilizado. De repente, o ar livre, né? A maravilha do ar livre, né? Isso é muito bom. Eu estou me sentindo remoçado, renovado, jovem. O senhor tem tido muitos contatos políticos, recebido prefeitos, olha, ex-prefeitos, não para, lideranças? Ronaldo, isso é natural, é do processo, não para. E o pior é que eu gosto, eu adoro. É que a gente conversa, esclarece, doutrina, né? Levanta teses, teorias, discute, mexe com a pessoa, provoca a pessoa para pensar e repensar seu município, o Estado. Eu adoro isso. Muito bem, vamos voltar então a falar do plano de governo, nós ainda temos 6 minutos ali. Na área de saúde, o senhor tem alguma proposta para mexer com a área de saúde? É simples restaurar o que tem. Se implantou uma belíssima rede de saúde e ela parou. Você não tem mais. Central de medicamentos praticamente acabou, porque a central de medicamentos não é um armazém. A central de medicamentos é uma tecnologia que eu fui buscar na Holanda, para controle do fluxo de remédio, entrada, saída de remédio, tipo de remédio, etc. É algo bom para evitar o desvio, né, o furto, né, que é uma coisa brutal, e, ao mesmo tempo, suprir as unidades de forma correta, para não ter... Isso acabou, isso desapareceu, foi para o espaço. As consultas médicas também aí são demoradas de 2, 3 meses. Cirurgia, então, não se fala. Os hospitais estão complicados aí. Então, restaurar tudo isso. Primeiro ponto, não é fazer novos, é fazer funcionar o que está aí. Retornar o que foi. Isso, acredito que é a grande vitória. A segurança. Reduzir esse número drástico, terrível, brutal de violência. Como fazer isso? Usando hoje, modernamente, a tecnologia chama-se inteligência. Não adianta você comprar carros, não adianta. A inteligência hoje é como fez o Giuliani há muitos anos lá em Nova York. Ainda é aquele projeto Giuliani. Que, por sinal, nós Tolerância zero, né? O programa Tolerância zero. Nós temos relação com o Giuliani através do Samuel Hanan. Entendeu? Inclusive, haveria até uma proposta para ser construído aqui um presídio de segurança máxima, né, com recursos com a metade do custo e com muito mais eficácia. Né? Todo um projeto de segurança também, porque o Amazonas se tornou uma região muito delicada, com as fronteiras aí que tem, né, com os países produtores de coca. O cessar-fogo da guerra intestina na Colômbia, né, agora a paz com as Farc, está fazendo com que a Colômbia use o Amazonas para introduzir a droga no mundo, sobretudo para a Europa, pelo caminho da Amazônia, pelo esse caminho, esses trias de rios que nós temos aí. Então, ele teria até um projeto, né, que, em tese, que eu não conheço esse projeto, mas sei que já existe isso, que nós poderíamos conversar rapidamente, fazer uma integração. Disso aí vem recursos também, não é? É preciso reorganizar, reestruturar
e dar força e condição e dignidade à polícia militar, que está uma bagunça. Virou uma bagunça. A polícia militar, não é? É horrível. Mas já teve pior, governador. Hoje está bem mais arrumada. Eu acho que não o creio, atual comando... Não creio, Ronaldo. Eu me Estava permito... com um problema, uma crise de hierarquia dentro da polícia. É isso, exatamente. Onde, olha, qualquer entidade militar que tenha crise de hierarquia, ela vai a zero. Porque a base militar é hierarquia. Se não tiver hierarquia, acabou. Se um coronel não mandar mais num tenente, se um tenente não mandar mais num cabo, num soldado, acabou a corporação. Ela não existe. Você pode fazer o que quiser. Então, hoje nós precisamos dotar a polícia militar daqueles meios e, ao mesmo tempo, melhorar as condições dos soldados. Dar condições aos cabos, aos praças, aos soldados, dar mais dignidade a eles, né? Dar mais força para eles. Isso é um trabalho que se faz com paciência, viu, Ronaldo? Prudência e paciência. A última pergunta, eu queria saber, dia 10 de julho começa a propaganda política, qual é o enfoque que o senhor vai dar nessa propaganda? O senhor vai fazer oposição aos seus adversários? Não, Deus me livre, quero saber disso, honestamente, quero que todo mundo se dê bem, todo mundo tem o direito. Mas só tem vaga para um. Olha, né? mas todo mundo tem o direito de postular, Ronaldo, isso acabou. Falo isso de coração, todo mundo, qualquer pessoa do povo, qualquer um, temos 8 ou 10 candidatos, nem sei quantos são. Para mim, todos são válidos, todos têm o legítimo interesse de postular e o direito, né? E acho que não é por aí o caminho, não. O caminho é mostrar ao povo o que se pode fazer, o que se deve fazer. Mais nada. Candidato Amazonino Mendes, agradeço muito a sua presença, espero vê-lo em outras oportunidades aqui e muito obrigado pela presença. E eu que agradeço mais uma vez e parabenizo mais uma vez pela excelência do programa e esse ato democrático de ouvir a todos nós, né? E nos trazer aqui para conversarmos com você e o povo, né? Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo e voltaremos daqui a pouco. Até já.